Então, nessa aula nós vamos tratar sobre as questões das formas do conhecimento. Nós vimos, né, que há uma relação necessária entre o sujeito, que é esse, né, que tem como função apreender, certo? Ou aquele que conhece, é o ser, o cognoscente, e o objeto, né, que é apreendido, o que está para ser conhecido, certo? Então, o conhecimento, de uma certa forma, de um modo geral, ele é o que? É o resultante daquilo, né, no qual, ou a resposta adequada a um problema. Então, o conhecimento é o que? Uma adequação, certo? Bom, e nós temos nessa relação aqui, sujeito e objeto, os modos de conhecer, ou seja, os artifícios ou a busca, as diferentes buscas e maneiras em que o homem, que é esse ser que conhece, busca compreender e conhecer aquilo que está fora, ou seja, nós colocamos aqui como objeto, mas que pode ser então compreendido como a realidade, ou o que está fora da mente. E que modos são esses? O primeiro modo que nós podemos aqui observar trata-se do senso comum. Né? O que vem a ser o senso comum? O senso comum é aquele conhecimento imediato. É basicamente a nossa forma de aprender, de conhecer, sem a necessidade de um questionamento, sem a necessidade de submeter a reflexão, a uma crítica, a um exame rigoroso. Então, é um conhecimento pautado muitas vezes na opinião, nos sentidos, não que todas as vezes os sentidos enganam, né? Mas é aquilo que não há nenhuma exigência, tá? De reflexão. Então é imediato, certo? Pois bem, embora, né, seja ele uma base fundadora para os demais conhecimentos, ele é o início, é o ponto de partida. Óbvio que a partir de determinado momento ele pode, e né, na maioria das vezes, mostrar-se ineficiente ou limitado. E é aí que nós vamos o quê? Partir na busca por outros modos de conhecer. É a partir daí, abandonando, né, essa base comum do conhecimento, que é uma base pragmática, nós vamos então para outras maneiras ou outras formas de conhecer ou dispor de conhecer a realidade. Uma dessas maneiras é a partir do conhecimento mítico, mitológico, tá? Então, como eu já aqui destaquei, o conhecimento mítico, ele é o quê? Ele é uma busca, uma tentativa de superar o senso comum. É aquilo, tá? Pautado no campo da opinião. Então, é muito natural que no conhecimento mitológico nós tenhamos, né, a sensação de lidar com elementos, né, sobrenatural, certo? Está além, né, dos sentidos, além da compreensão puramente pautada na experiência. Por estar fora do senso comum, tá? É uma espécie de conhecimento que busca ser sistemático, ao que? Né? Uma busca por uma ordenação. Tá? De certa maneira, vou colocar entre aspas aqui,
há uma tentativa de estabelecer uma lógica, tá? Mas aqui não é uma lógica tal como a racionalidade, né? Tal como nós vamos observar no conhecimento filosófico e no conhecimento científico. Quais são os recursos, né? Os meios pelos quais nós lançamos mãos nesse processo do conhecimento mítico? A maioria, né, dessas ferramentas, né, dessas narrativas, elas têm como base a imaginação, a criatividade e, tá, a sensibilidade. E como se dá isso, né? De que maneira esse conhecimento mítico ganha esse contorno de reconhecimento? A partir de crenças. Por quê? Porque o conhecimento mítico, ele vai buscar, né, nessa superação do senso comum, alguma autoridade, a qual acaba sendo ou assumindo o papel de promover esse conhecimento. Então nós vamos ter aqui algumas ideias, alguns personagens dessas narrativas, como sacerdotes, né? Nós vamos ter ideias como semideuses, sacerdotisas. Nós vamos ter concepções como uma revelação, certo? Uma espécie de uma ascensão em que o humano, né, comum, tenha condição de possuir uma relação com um ser sobrenatural, com uma instância sobrenatural. Então, a exemplo disso, nós temos o quê? Os mitos gregos, né? Os quais nós vamos ver ali a relação muito próxima entre os deuses e alguns humanos, né? Que são os semideuses, as relações, esses indivíduos possuem aí alguma autoridade a qual são concebidas a eles algumas funções, né, reveladoras da vontade, né, desses seres sobrenaturais. Só a mitologia? Não, nós temos um outro, né, modo, outra forma do conhecimento, que é o conhecimento religioso, que é também, né, uma alternativa na busca de superar o senso comum. Então, vamos imaginar aqui, vamos usar, na verdade, né, a questão da vida e da morte, que é visto como um mistério por muitos, especialmente a questão da morte, né? O humano, uma das suas carências, uma das questões existenciais do homem é saber da sua finitude, da sua condição de escassez de vida. E isso gera angústia, isso gera crises. E a religião, por vezes, ela surge aí como uma resposta a esse vazio, a essa carência, porque ela vem confortar. Um dos confortos promovidos pela religião é a questão, né, de pensar a vida como duas condições. Uma vida material, que é essa vida na qual nós, né, desfrutamos, e uma vida espiritual, que é uma vida, né, é uma condição de vida que se estende à eternidade. Aí então, né,
de certa maneira, respondendo aquilo que o senso comum não responde, que é a limitação da vida. E de qual maneira, de que maneira, né, esse conhecimento religioso ele se propaga ou ele se fundamenta? A partir da fé. A base, né, das explicações religiosas é a fé. Basta crer, certo? Então, a fé e a crença são aí os meios para conhecer o quê? O sagrado. E então, o sagrado aqui, a concepção de sagrado é a autoridade. Então, se é sagrado, se é divino, é verdadeiro, é inquestionável. Então, tanto o mito quanto a religião, eles se assemelham na ideia dos dogmas, tá? Então, os dogmas são crenças não questionáveis. Né? Eu não vou especular por que isso é assim. Porque é. Né? Não há necessidade de uma explicação. É uma revelação, é divino. Então, ou, né, quando não é possível de ser compreendido, é devido à limitação humana, porque isso é, né, do aspecto da divindade, que possui o quê? Uma capacidade infinita de compreensão, enquanto o homem é finito na sua condição humana. E aí, né, só o espírito é eterno, a ideia de alma aí. Então, as verdades, tanto no aspecto do mito quanto na religião, elas não têm nenhuma exigência de serem o quê? Demonstráveis, justificadas de forma material. Então, nós estamos falando de dogmas. Mas ainda assim, né, nós vamos encontrar aspectos da realidade que não são respondidos nem pelo conhecimento mítico, nem pelo senso comum, como já vimos, e nem pelo conhecimento religioso. Óbvio que há indivíduos que se conformam com essas respostas, se, né, realizam com essas respostas, enquanto outros não. Então, quando há um limite, chega-se ao limite, nós vamos buscar uma outra, né, perspectiva. E uma dessas perspectivas é o conhecimento filosófico. Então, o conhecimento filosófico, diferente do conhecimento do senso comum, que é pautado na opinião, diferente do mitológico, que é pautado na imaginação, na criatividade, no extraordinário, né? no alegórico, né? No fantástico. E assim também como no religioso, em que é pautado em dogmas, né? Verdades não demonstráveis. O conhecimento filosófico já tem em si, né, uma condição, que é o que? Do questionar. Então aqui é preciso questionar, porque o questionar é um fazer filosófico, porque ele leva qualquer que seja o conhecimento então apresentado sobre um determinado aspecto ou assunto, há uma forçação para que esse conhecimento seja argumentado, fundamentado, de maneira o quê? De maneira clara, de maneira explícita, de maneira lógica e, obviamente, pautado na razão. Então, não tem essa de não demonstrável. É claro que não é um demonstrável como na ciência, mas ela tem que ser o quê? Ser demonstrável a partir de argumentos.
e argumentos esses, argumentos lógicos, né? Então, o que o conhecimento filosófico vai buscar, né, é a verdade com base em quê? Nos critérios da razão. Então, aqui, né, enquanto nós temos lá o mito, né, e que nós podemos relacionar um dos critérios aqui, né, a crença, a autoridade, certo? E ferramentas, né, como o alegórico, o fantástico. Aí nós temos a religião, né, em que o critério aqui é a crença, né, a fé, a autoridade, a revelação. E nós temos também no mito e na religião, né, em comum aqui, a não necessidade, né, a não necessidade de questionar. Então, nós estamos falando de dogmas. O que acontece aqui é bem o contrário, né? Aqui na filosofia é questionar. Conhecimento filosófico, ele é questionável. Então, de que maneira? Né? A partir da lógica. E como ele é um conhecimento totalizante, porque a filosofia ela não se interessa, né, por uma parte específica só do homem, da realidade humana, mas ela quer o todo, ela quer entender esse sujeito, o todo desse sujeito. Então, esse conhecimento, ele é universal, é universalizante e, né, resultado, então, dessa visão totalizante, certo? Mas não é só o conhecimento filosófico capaz de responder às demandas humanas. Há uma outra perspectiva também que vem colaborar, né, que é o conhecimento científico. O conhecimento científico, ele, né, em si mesmo, claro, ele já é um conhecimento que vai buscar o quê? A razão, obviamente. Então, nisso, há uma relação com a filosofia, porque na ciência o conhecimento tem que ter, né, uma racionalidade, tem que ter lógica, tem que ser sistemático, né? Ou seja, há um método, um modelo, a maneira pelo qual, né, se faz essa investigação. Então, há esse caráter investigativo, tal como existe na filosofia, mas, né, a ciência ela vale-se também pelo seu caráter observável, de observação, algo que na filosofia não é necessário, né? O filósofo observa, ele levanta hipótese, conjecturas a partir do que ele pode observar, mas ele não necessariamente tem que pensar a partir de algo que ele observou. Ele pode levantar, né, questões ainda também não observáveis, não registradas, enquanto que a ciência não vai para o campo da especulação pura e simples, né, desinteressada, que é o que acontece na filosofia. A filosofia é um conhecimento desinteressado, não no sentido de que não há um modo desse conhecimento fazer-se presente na vida do humano. Muito pelo contrário, nós sabemos que o valor do conhecimento filosófico para nós, no nosso cotidiano, é enorme. Mas você não vai conseguir, né, dizer, olha, essa aqui é uma pílula da filosofia para a ansiedade, então eu vou tomar, resolveu. Não, nós temos aí, né, uma série de conhecimentos filosóficos, por exemplo, que pode até nos ajudar em determinados momentos resolver questões tanto da vida prática, particular, como, né, coletiva. Mas não quer dizer que vai dar certo, não há esse comprometimento, tá? Essa relação de causa necessária.
Já a ciência não, né? A ciência é uma relação de causa e efeito. E, né, outra coisa que a ciência também tem é a questão da experiência. Então, uma lei científica, ela teve o campo dela de quê? Da teoria, né? Das possibilidades. Então, muitas vezes, uma teoria científica surge de um problema que pede uma resposta, pede uma solução. Então, há ali, né, uma série de possibilidades de solução. E aí nós estamos no campo da hipótese, o que a gente poderia dizer aqui, né, uma breve noção do que seria um método da ciência. Então, essas hipóteses, elas têm que ser possíveis de serem o quê? Né? Testadas. É preciso que, se testadas forem, tenham o quê? Um resultado. E esse resultado tem que ser útil. Tem que ser aplicável. Certo? E quantas vezes for repetido aquele procedimento, não pode ter uma relativização. A hora funciona, a hora não funciona. Tem que sempre funcionar da mesma maneira e o resultado tem sempre que ser aquele. Então, essa é uma relação que diferencia consideravelmente o conhecimento científico do filosófico. Porque a filosofia, ela não está interessada no conhecimento desse modo prático, na obtenção de uma resposta útil e necessária. Né? Ela é o campo das hipóteses, é esse leque que você pode lançar mão, que ora pode funcionar, ora não pode, não. Então, qual que é eu diria, se a gente, né, pudesse dizer assim, o papel da filosofia aí, é melhorar esse nosso campo de visão, para que nós possamos ter maior número, né, de possibilidades e argumentos sobre uma questão, para buscar os melhores meios para determinadas situações. Mas sem nenhum compromisso que isso tem que ser algo que sistemático, como é na ciência. Tá? E há uma finalidade, né, na ciência, que é as leis científicas. Então há um porquê de se fazer a ciência, de se jogar sobre uma pesquisa científica. É que aquilo se torne uma lei, que se torne uma prescrição, como prescrição, que seja, né, tenha um postulado, que seja efetivado, que seja realizado daquela maneira. Enquanto que o conhecimento filosófico não existe essa coisa tão engessada dessa maneira, né? Seria antifilosófico imaginar a filosofia como uma lei, algo dado, sistematizado e cumprido, né? Onde estaria a questão da especulação, aonde entraria aí a questão da contrarresposta, da argumentação, né? Então, a gente tem que buscar pela fundamentação, mas não quer dizer que exista uma única maneira de se pensar determinado assunto. Então, esses são os 4 modos, né? Claro que existem outros, mas os 4 modos mais específicos quando nós pensamos no conhecimento. O senso comum, o conhecimento mitológico, o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico, né, 5 na verdade, e o conhecimento científico, certo? São meios pelos quais nos ajudam a sair do nosso estado de ignorância. Então, o que é o estado de ignorância, né? Ou ignorar. Ignorar é o quê? É simplesmente não saber. Quando eu não sei algo, eu ignoro. Né? À medida em que eu sou levada a buscar um conhecimento, que eu sou instigada a saber, eu estou deixando de ignorar. Eu estou tendo conhecimento. Então, de certa forma,
todos nós, em alguma medida, somos ignorantes, né? Em uma área ou em outra, sobre um assunto ou sobre o outro, porque tamanho é, né, o conhecimento, a quantidade, né, de áreas, de coisas a serem conhecidas, que é impraticável o indivíduo, na sua condição, saber de tudo, né? Agora, é fundamental que aquilo que nós nos dedicamos a saber, que nós saibamos, né, a sua fundamentação e saibamos, né, expor esse conhecimento da forma clara, lúcida e verdadeira, né? Então eu quero destacar aqui, para terminar, né, já que nós estamos e vamos trabalhar, né, especificamente com conhecimento filosófico, o sentido, né, da filosofia nesse âmbito da teoria do conhecimento. Então a filosofia é um modo de pensar, mas não é só um modo de pensar, é uma postura diante do mundo. Por quê? Porque não se trata só de pensar sobre um assunto. É além disso, é o pensar e esse pensar interferir no meu agir. Tá? Então, como eu já disse para vocês, nada tão antifilosófico do que imaginar que eu vou encontrar uma resposta pronta na filosofia. Ou usar a filosofia como critério de autoajuda, né? Esse termo autoajuda já é estranho, porque se alguém possui autoajuda, não precisa de ajuda, né? Apesar de alguém ficar se escrevendo livro para ele, porque, né, eu estou dizendo aqui para você aquilo que você não está dizendo para você, então se autoajude, né? Não tem sentido. Então, essa história de usar a filosofia como autoajuda, né, isso é uma falácia. Por quê? Porque ela não dá uma resposta pronta, ela vai te fazer refletir. Esse processo de reflexão pode lhe ajudar a ter posições diante do real, diante da realidade, das condições. Mas isso não é a filosofia te dizendo aqui faça X e ali faça Y. Essa é a sua capacidade crítica e reflexiva que você vai adquirindo à medida que você vai o quê? Exercendo, né, o processo filosófico, que é esse processo investigativo, rigoroso e crítico, certo? Então, o conhecimento nas outras áreas é pautado muitas vezes pela especialização. Ou seja, as várias áreas da ciência, ela vai se ocupar com pequenas partes do real. Enquanto a filosofia, né, como eu já comentei, ela vai buscar o quê? Né? O significado mais profundo das situações, dos fenômenos. E ela não vai se interessar única e exclusivamente por um ponto dessa realidade. Ela vai se interessar pelo todo. Porque esse aspecto, esse ponto da realidade, ele não se fez sozinho, há uma correlação com uma série de outras, né, situações, eventos, aspectos, causas e mais eventos e outras causas. E é aí que a filosofia vai, né? É como se fosse uma ponta de uma linha que se apresenta e você vai puxando isso até de repente você perceber, peraí, eu tô, né, indo no centro desse novelo aqui. É isso que é o processo da filosofia. Então não basta saber como funcionam o que? Os fenômenos, as situações. Eu tenho que saber, né, como isso se dá. Por que isso aconteceu? Quais são as causas disso, certo? E esse é o pensamento filosófico. E é a partir daí que nós vamos encontrar as várias buscas dos diferentes filósofos, das diferentes escolas filosóficas,
na resposta do modo em que as coisas são. Por quê? Porque determinadas escolas ou determinados sistemas filosóficos apresentam uma resposta. Entretanto, quando nós vamos observar, né, há aspectos que escapam. Então, outro grupo vai, né, ou fazer uma oposição, ou contra-argumentar, ou, né, fazer o quê? Uma elaboração a partir, né, de uma nova ideia, a partir daquilo que já foi dito. Então, é esse processo, né, que é dialético. Perfeito? Dúvidas? Deixa aí que a gente, né, volta a falar e também tiramos essas possíveis dúvidas na videoaula da semana.